dias, Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado num alto trono. Só que algumas coisas estavam acontecendo nessa visão, algumas coisas estavam acontecendo nessa revelação. Que coisas eram essas? Ele via os serafins voando com duas asas, com outras duas tampando o rosto, com outras duas tampando os pés, e diante daquele que estava sentado sobre o trono, eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Isaías se pasmou, e a Bíblia diz que ele temeu e tremeu, e ele disse assim: eis que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías era mentiroso? Não. Só que entenda o texto. A Bíblia diz que quando ele confessa isso, um anjo vai no altar, pega uma braça com uma tenaz, se dirige a ele, toca nos lábios dele. Só que olha a frase que foi dirigida a ele: perdoado foram os teus pecados, e apartado de ti as tuas iniquidades. O que é iniquidade? É pecado contínuo. Por quê? Quando Isaías olha a revelação, entenda que Deus está chamando para o sagrado ministério, e ele vê a adoração, padrão de adoração a Deus nos céus. Ele vai olhar para dentro de si e vai dizer assim: eu sou um homem de lábios impuros. É como se ele estivesse dizendo: a adoração que eu presto para Deus não é verdadeira diante do padrão de adoração a Deus nos céus. A adoração que eu estou prestando a Deus continuamente já se tornou iniquidade. Olha para você ver, quando Deus começa a chamar para ele, Deus vai dizer, Deus estava querendo dizer para Isaías assim: olha, para você começar o teu chamado, para você começar aquilo que eu tenho para a tua vida, entra no padrão que eu peço. Meu Deus! Só tem um porém. Esses dias eu fiquei pensando, eu falei assim: meu Deus do céu, Deus revelou o céu para 4 pessoas na Bíblia Sagrada. Deus revela o céu para Isaías, Deus revela o céu para Estevão, Deus revela o céu para Paulo, e Deus revela o céu para João. Só que o padrão de adoração Deus revelou para 3 pessoas: para Paulo, para Isaías e para João. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João vai dizer assim: ó, eu vi uma porta aberta nos céus, e uma voz se dirigiu para mim dizendo: sobe aqui e vê. E quando ele vai começar a ver, isso é depois das cartas para as igrejas da Ásia, estava começando a revelação. Olha para você ver. O que João vai ver? João vai ver os mesmos anjos. João vai ver a mesma adoração. João vai ver uma coisa a mais de uma coisa. Ele não vai ver o que estava em Isaías. O que ele vai ver a mais, pastor? Ele vai ver 24 tronos e 24 anciões, que quando viu que a adoração dos céus estava no seu ápice, diz a Bíblia em Apocalipse que eles dobram os seus joelhos, arrancam a sua coroa da sua cabeça e começa a bendizer, começa a adorar. Só que entenda uma coisa: João já não vê mais o que Isaías viu, o altar e as suas brasas. Por quê? Porque lá Deus já era juiz. Só que hoje
esse altar de perdão para a tua vida. Deus está dizendo aqui para mim nessa noite, Deus vai mudar o padrão de adoração de muitas pessoas a partir dessa noite. Porque só pode se adorar alguém que se tem conhecimento. Paulo escrevendo para ti diz assim, ó: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso são desobedientes e reprovados para toda boa obra. Deus está dizendo aqui nessa noite, Deus vai começar a mostrar para você os padrões que Deus quer para você caminhar na presença dEle. Agora Isaías recebe o perdão dos seus pecados, e Isaías vai começar a profetizar, e ele vai receber algumas revelações acerca de Jesus. E uma das revelações fora o capítulo 53, o 49, mexeu muito com o meu coração. Por quê? Porque olha o que está dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. E quando eu olhei esse texto, Deus me deu um tema para os jovens aqui nessa noite. Chegou o tempo dos desprezados. Meu Deus, aleluia. Você vai entender, aperta o cinto e vem comigo. Quando Isaías está tendo essa revelação, e essa revelação tem tríplice sentido sobre ele próprio, sobre Israel de Deus e sobre o Messias. Ele está querendo dizer assim: olha, ainda antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o Senhor já fez o meu nome conhecido. Só que entenda uma coisa: uma pessoa, para ser gerada no ventre de uma mulher, precisa do sêmen. E a tradução para sêmen é semente. E essa semente, ela precisa ser gerada. Só que para essa semente ser gerada, ela precisa de um útero. Não é verdade? É como se Isaías estivesse dizendo assim: olha, ainda antes de eu ser uma semente e de ser plantada, Deus já conhecia o meu nome. Como assim, pastor? Só se planta uma coisa, só se planta uma semente com o objetivo de colher algum fruto, não é verdade? Ninguém que planta, que semeia uma semente, semeia ao leva ao vento, não. Todos aqueles que plantam uma semente têm o objetivo de se colher os seus frutos. Só que quando Isaías tem essa revelação, ele está dizendo sobre Cristo, e Cristo não teve sêmen, não teve uma coabitação entre um homem e uma mulher. Foi uma obra espiritual do Espírito de Deus, plantando aquela semente no útero de Maria, para que viesse a gerar, e essa semente viesse dar fruto.
está dizendo aqui para pessoas nessa noite: gere sementes do céu, gere sementes espirituais. Chega de semente da terra, começa a gerar no Espírito. Está dizendo o Senhor, começa a gerar no Espírito, e tu vai ver os frutos que você vai começar a colher. Olha para você ver, a semente foi plantada, e Isaías 53, ele tem outra revelação. A revelação que ele vai ter em Isaías 53 é que ele foi subido como um renovo numa terra seca. Quem já viu brotar alguma coisa em terra seca, em chão árido? Só que Isaías teve a revelação que essa semente foi plantada onde ninguém acreditava, e aonde ninguém acreditava, ela foi brotando como um renovo. E se está falando de planta, é porque esse renovo ainda ia gerar os seus frutos. Diante disso, Isaías está tendo esta revelação e está vendo que ainda antes que alguém semeasse aquela semente, Deus já tinha um propósito específico para aquela pessoa. Nada do que acontece na tua vida está fora do controle de Deus. Nada do que acontece na tua vida está fora dos propósitos de Deus. Até mesmo as coisas más, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha para você ver. Ele vai dizer: fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Vamos entender isso. Fez a minha boca como uma espada. A referência desse texto vai falar de Cristo, vai apontar para Apocalipse, que na boca dele foi vista uma espada de 2 gumes. Só que olha para você ver, além de ter uma palavra de peso, uma palavra de autoridade, porque uma coisa é ter governo, outra coisa é ter autoridade. O governo é importante, mas um governo sem autoridade não tem peso nenhum. Vou te explicar o porquê. Vou falar de uma flecha escondida na aljava de Deus, cujo nome era José. A autoridade estava sobre ele, o governo estava sobre Faraó. Ele estava escondido até então na aljava de Deus, esperando o momento certo para revelar uma palavra de autoridade. Foi quando acontece toda aquela trajetória. Conta o sonho para os irmãos, é vendido, vai para a cadeia e estava guardado. Só que quando o governo mandou chamar, o que prevaleceu não foi o governo, o que prevaleceu foi a autoridade. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite que vai começar a levantar pessoas com autoridade, e governos vão se submeter à sua autoridade. Aí você fala assim: mas pastor, é você mesmo, José, é você mesmo que Deus vai levantar com autoridade. Vem alguém para revelar um sonho,
Tem um rapaz que tem o Espírito de Deus, e o Espírito de revelação está com ele. Quem tinha o Espírito de Deus naquela época era a pessoa que tinha autoridade. Aí o governo mandou chamar. Só que quando foi revelado o sonho de Faraó, Deus estava mostrando para o governo que maior do que o governo é a autoridade. Quem era José? Até então quem era? Uma flecha escondida na aljava de Deus. E no momento certo, Deus acertou o alvo com essa flecha. Sabe por quê? Só o governo daquela época iria perecer a terra do Egito. Mas por causa de uma flecha desprezada, mas debaixo de uma autoridade de Deus, as coisas mudaram. Só que eu quero falar para você um pouquinho sobre o processo de uma flecha. Porque uma flecha, ela não chega a ser uma flecha sem passar por um processo antes. Eu fui estudar um pouco e eu aprendi que na maioria das vezes os guerreiros costumavam escolher a maneira certa para ser usada numa flecha eficaz. Porque tinha vários tipos de flecha. Tinha aquelas flechas que quando lançada era instável, não acertava o alvo. Essa flecha era reprovada para o uso do guerreiro. Só que ao observar uma madeira de qualidade, eles viram que o junco era uma madeira boa para fazer esse tipo de trabalho. E o guerreiro escolhe essa madeira. Só que tem um porém. Ela era um arbusto. E ninguém dava muita importância para arbusto. Quando Deus se revela para Moisés numa sarça, a sarça era um arbusto. Era uma árvore desprezada. Só que Deus costuma a pegar essas coisas desprezadas, não é verdade? Para usar para os seus objetivos, os seus propósitos. E quando o guerreiro pega e escolhe o junco, uma madeira bem desprezada entre o povo, ela tinha algumas ramificações. Ele pegava aquela madeira, que tinha que ser aproximadamente de 70 a 85 centímetros. E ele começava a cortar as ramificações, para que ela virasse uma madeira reta, uma madeira maciça. Porque ao cortar as ramificações, ele tinha o diagnóstico de ver se aquela madeira iria prestar ou não para aquele serviço, se ela seria útil ou não para virar uma flecha. Só que o que mais me chama a atenção é que a podridão de uma madeira, ela sempre entra pelas ramificações. As ramificações é que traz algumas bactérias do ar e faz com que essa madeira apodreça aos poucos. Só que quando ele corta essas ramificações, ele vai ter um diagnóstico se aquela madeira vai conseguir ficar reta ou se ela vai ficar torta. Sabe o que muitas pessoas hoje
se perdem no chamado que Deus tem para a vida deles ou delas, por causa das ramificações que procuram agregar nas suas vidas. Porque uma coisa é ser reto, e o salmista Davi um dia disse para Deus: guarda-me, Senhor, na minha sinceridade e na minha retidão, na minha integridade, inteiro, reto. Por quê? Porque todo jovem tem que entender. Os jovens estão entendendo? Amém. Todos os jovens têm que entender que existem dois pilares da vida, e dois pilares para ter um chamado eficaz na presença de Deus. Esses dois pilares chama-se sinceridade e retidão. Por que, pastor, sinceridade e retidão? Porque o que vai estruturar a sua vida, o que vai estruturar o seu chamado com Deus, são esses dois pilares. Porque se você olhar para a vida de uma flecha que Deus levantou na Babilônia, chamado Daniel, a Bíblia diz que ele preferiu se guardar. Mas se guardar no quê? Na sinceridade de servir a Deus e na retidão de servir a Deus diante dos homens. Porque uma coisa é eu expressar uma sinceridade aparente e permitir que isso traga na minha integridade ramificações. E a nossa geração de jovens hoje, elas estão vulneráveis às ramificações que o mundo está oferecendo, né? Uma dessas ramificações se chama, sabe o quê? Posso falar? Amém. Sofisma. Porque os jovens de hoje, eu quero profetizar na sua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento, porque poder, unção de Deus é muito bom. Expressar a Deus que nós estamos sentindo é gostoso demais, mas o que vai te fazer crescer é o conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade, ele corta as ramificações e forma em você um caráter íntegro, um caráter inteiro na presença de Deus. Sabe por que o sofisma é aquela verdade camuflada, e isso está penetrando dentro das igrejas. Já penetrava na igreja primitiva, a igreja primitiva que orava todo dia, a igreja primitiva que ensinava, que estudava todo dia, que todas as horas de oração eles estavam no templo. Tinha sofisma dentro das igrejas. Quanto mais hoje, é verdade? Quanto mais hoje as ramificações do sofisma estão penetrando dentro da igreja, e o diabo colocou um sofisma na mente dos jovens, na linguagem de hoje, dizendo assim: ah, mas isso aí não tem nada a ver não. Pronto, nasceu uma ramificação em você, já tirou você da integridade com Deus. Ah, mas não está escrito isso aí na Bíblia? Deus precisa dos jovens da nossa geração, dos jovens que muitas vezes são desprezados, jovens que muitas vezes são descredibilizados. Deus precisa
de jovens com integridade. Deus precisa de jovens com retidão, com sinceridade. Sabe por quê? Porque hoje em dia o que mais se vê são pessoas instáveis na presença de Deus. Mas por que são instáveis? A Bíblia no livro de Lamentações diz: o meu povo pecou e por isso se fez instável diante de mim. Só que são coisas que entram na vida dos jovens, que arranca o foco com muita facilidade. Hoje em dia eu vejo jovens pregadores que entram ramificações que já não são mais flecha, porque flecha é reta, flecha é íntegra. Não existe flecha na aljava com ramificação. E a gente acompanha hoje. Se eu não pregar, o fogo não cai. Se eu não louvar, as coisas não acontecem. Vou postar porque essa mensagem é forte, vai me render muitos seguidores no Instagram. Vou postar porque Deus me usou para entregar uma profecia e foi coisa profunda. Isso vai dar não sei quantos views. E isso entra na vida como ramificação e tira a integridade das pessoas. Porque o salmista disse: os homens são provados pelos louvores. Quer provar uma pessoa? Irmã, você canta muito. Ela fala: eu canto mesmo. Está reprovado. Varão, você prega demais, hein? Deus me usa. Prega mesmo. Só que olha para você ver. Olha para você ver. A primeira coisa que o guerreiro fez, cortou a ramificação. Levante a tua mão. Eu quero profetizar para os jovens. Deus vai começar a cortar tudo aquilo que te atrapalha. Deus vai começar a podar tudo aquilo que te atrapalha. Deus vai fazer de você uma pessoa íntegra. Deus vai fazer o teu nome conhecido por ser uma pessoa íntegra na presença dEle, por ser uma pessoa sincera na presença dEle. Todas as ramificações da tua vida, Deus vai começar a cortar hoje. Sabe por quê? É tempo de Deus começar a usar a tua vida. Aleluia! Aleluia, Pai! Glória! Aleluia, Jesus! Eu vou falar, alguém que está precisando ouvir isso. O Espírito de Deus está cortando, sabe qual ramificação? Meu negócio é com Deus, não é com os homens. Meu Deus, aleluia! Oh, glória! Teu negócio é com Deus, mas o teu chamado foi para servir os homens. Deus está cortando a ramificação do orgulho, porque Salomão disse em Provérbios que o princípio da contenda é o orgulho. Se você olhar e ver a vida de Cristo desde a sua juventude, foi uma vida íntegra, foi uma vida sincera diante do Pai e diante dos homens. Só que um porém, ele precisava passar pelo processo
Só que entenda uma coisa: esses dois pilares que sustentam a tua vida é aquele pilar que no dia que você tiver com a fé na reserva, que você tiver batida, ele vai ser como uma voz dizendo atrás de você assim: ó, vai, prossegue, caminha, anda, caminha. Sabe por que isso? Porque depois de cortar as ramificações e cortada na medida certa, era colocada 3 penas atrás. E alguns escolhiam colocar a ponta de aço, uma ponta de osso ou uma ponta de pedra. Só que o que me chama a atenção é que qualquer um dos 3 materiais usados precisava ser polido, precisava ser limpo. Eu falei assim: mas Deus, o que significa isso? Sabe o que significa polido? Trabalhado ao ponto de refletir algo. Trabalhada ao ponto de refletir algo. E se você olhar na Bíblia Sagrada, as flechas representam muita coisa, tem a sua simbologia. Em Salmos ela representa os filhos como a herança do Senhor. Em Provérbios ela vai representar a difamação e a mentira. Só que aqui em Isaías ela vai representar, sabe quem? Jesus. Glória a Deus. Ela vai representar Jesus. Só que depois de colocar essas penas atrás, colocar a ponta nela, ela precisava ir para um teste para ser colocada na aljava. Quem sabe o que é aljava aqui? A aljava era um instrumento que o guerreiro usava para colocar as suas flechas guardadas de ponta para baixo, de maneira que quando ele puxasse, já puxasse na posição para acertar o alvo. Só que antes dela ir para a aljava, ela iria para o ar, para ver se tinha estabilidade. Porque tinha umas que não tinham estabilidade e dava-se como ao vento. Agora já tinha umas não. Tinha umas que quando lançava ela, podia correr para o alvo que ela ia instalar. Será que estamos vivendo uma vida de instabilidade espiritual com Deus? Ou será que os dias maus nos deixam instáveis? Porque tem gente que tem muita instabilidade espiritual. Tem dia que não quer nem olhar para a Bíblia. Hoje eu não vou no culto. Mas Deus está dizendo para você: viva uma vida espiritual de estabilidade com Deus.
propósitos de Deus, uma vida espiritual estável. Por que, pastor, tinha que ser lançado? Porque enquanto a flecha estava na mão do guerreiro, ela precisava ser lançada, tirada da sua zona de conforto, para ver se estava aprovada para ir para dentro da aljava. Porque depois que fosse para dentro da aljava, só iria esperar o momento oportuno para ser usada nas mãos do guerreiro. Agora pensa comigo, a maneira que no princípio era uma semente que criou, que gerou, que alguém olhou para ela e disse assim: olha, pode ser desprezada, mas nas minhas mãos vai ter sementinha, nas minhas mãos vai ter utilidade, nas minhas mãos vai ter utilidade para acertar aquilo que eu tenho determinado. Glória, glória, aleluia, Jesus. Deus está contando com você. Talvez você ainda esteja no processo de ser podado as suas ramificações. Deus vai te provar para te colocar dentro de uma aljava. E quando Deus te colocar dentro de uma aljava, eu fiquei pensando, comigo, por uma flecha, a aljava era um lugar escuro, né? Por uma flecha, a aljava era um lugar escuro, era um lugar de espera. Por uma flecha, uma aljava era um lugar aonde era necessário esperar o tempo certo. Deus vai te usar num momento determinado. Amém, Jesus. Deus vai te usar para acertar muitos alvos ainda. Glória a Deus. Mas primeiro você está passando pelo teste da estabilidade. Porque tem muitas pessoas que eu vi muito isso. Os jovens sedentos de pregar a palavra, e pregavam, só que depois não aguentavam a luta espiritual que é. Só que por isso Deus cria, Deus investe nos jovens. Deus investiu em José, Deus investiu em Daniel, Deus investiu em Timóteo. Deus ainda continua investindo em mim e em você. Aleluia. Só que uma coisa você precisa saber: não acelere os propósitos de Deus para a tua vida, porque automaticamente Deus também vai acelerar as provações, e você pode não aguentar com isso. Verdade. Meu pastor sempre dizia para mim: dê um passo na presença de Deus de cada vez, porque no dia que você quiser acelerar o passo, os seus pés já não vão pisar mais firmes na presença de Deus. E para mim poder receber de Deus o que Deus tinha para a minha vida,
7 anos. Hoje eu olho aqui e eu vejo a vida dos jovens aqui. Os jovens todos bonitos, uniformizados, fazendo um trabalho para Deus com ordem e com decência. A jovem que subiu aqui, sem vergonha de dizer que é a primeira vez que está dirigindo um trabalho, porque Deus conta com jovens valentes. Você poderia muito bem ter ido para uma festa, ter ido para uma balada, ter ido para outros lugares que iriam satisfazer os seus desejos, mas o seu desejo foi de estar na casa de Deus. O teu desejo foi de receber mais da presença do Espírito Santo. Eu tive essa oportunidade. Os irmãos que me conhecem, que sabem da minha história, nos 15 anos de idade eu me envolvi no mundo crime. Com 21 anos fui preso por me envolver na criminalidade no mundo das drogas. 7 anos Deus me guardou dentro do presídio. Eu perdi minha juventude todinha preso. Queria eu ter a oportunidade de ser como você hoje, com 16, com 15 anos, está sentada, ouvindo, sendo ensinado, porque só pode estar de pé para ensinar quem fica sentado para ser ensinado. Só que tem um porém. Deus falou assim: olha, vou te guardar para o diabo não tirar a tua vida. Só que tem um porém. Durante 5 anos tu vai comer dessa palavra. Durante 5 anos tu vai comer. E quando eu estava comendo essa palavra, as ramificações que tinha na minha vida iam sendo cortadas. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra ia cortando aquilo que ainda me ligava no mundo. Essa palavra ia cortando aquilo que me prendia nas coisas materiais. Por quê? Porque tinha um nome no mundo, porque tinha dinheiro. Deus me fez ir do zero. Do zero. Deus me fez ir do zero. Porque se hoje eu tivesse uma casa, um carro, conquistado nas coisas do crime, iria ser motivo de acusação. Mas agora é fácil. Depois que conquistou tudo, está servindo a Deus. Às vezes Deus permite a gente começar do zero, para mostrar que a glória dele Ele não divide para ninguém. Aí eu te faço uma pergunta. As pessoas que me olham hoje, muitas pessoas, eu falo para as pessoas assim: olha, eu sou pastor, Deus me deu uma igreja para me tomar conta. Ah, mas como assim? Porque a maioria das pessoas pensa o pastor com aquele bigodão, né? Gordinho. Gordinho eu já sou, né? Aí vem um pastor jovem. Eu sou jovem. Estou há poucos dias de completar 31 anos. Quando Deus me chamou no ministério, eu tinha 23.
Eu poderia aqui muito bem contar para você testemunho de outras pessoas, mas uma coisa que eu falo para os irmãos da minha igreja: milagre não salva ninguém, não é verdade? Milagre não salva ninguém, porque se Jesus salvasse as pessoas pelo milagre, ela dizia assim: ó, vai em paz, o teu milagre te salvou. Só que todas as que eu falo para os meus irmãos que congregam comigo lá, todas as pessoas que entrar por dentro daquela porta e olhar para cima desse altar, elas vão ter que ver o milagre que Deus fez. Elas vão ter que ver que Deus ainda regenera. Elas vão ter que ver que Deus ainda cumpre os seus propósitos. Pode a pessoa estar nas trevas, pode a pessoa estar envolvida no pecado no último estágio, mas quando Deus quer, as mãos de Deus alcançam, limpa, lava, corta, usa para glorificar o nome dEle. Olha para você ver. É o nome. O nome. Ainda antes de formar no ventre, Deus fez conhecido o nome. O diabo conhecia o nome. E o nome Cristo ungido você carrega na sua vida. Porque em Atos capítulo 11 diz que na igreja da Antioquia da Síria, os discípulos foram a primeira vez chamados o quê? De cristão. Mas por que foram chamados de cristão? Porque não tinha ramificações, porque eram flechas guardadas na aljava de Deus, íntegras, sinceras. Por isso Deus fez conhecido o seu nome através daqueles que Ele escolheu. Se coloca de pé.